Boa noite, diretores. Sejam bem-vindos ao sétimo encontro. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho ainda do sétimo encontro antes da gente fazer a implementação dos nossos e apresentação dos nossos portfólios. Não precisam se preocupar, tá? O importante é que a gente consiga passar para os nossos colegas algo que a gente está construindo na nossa escola, que pode também auxiliar e também que pode fazer a diferença nas escolas dos nossos colegas e na nossa escola. Deve ser algo concreto, algo bem bacana, que realmente a gente esteja construindo na escola, para que isso realmente, esse documento se torne uma realidade, tá bom? Olá, Grazi, seja bem-vinda. E o encontro de hoje, ele vem de encontro também com outros encontros. Na verdade, todos os encontros, se vocês observarem um pouquinho daqueles roteiros que a gente teve, que foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, eles estão tudo de encontro e está tudo relacionado à nossa aprendizagem, tá? Quando a gente fala algo é, relacionado à aprendizagem, existem alguns fatores que são imprescindíveis para que isso realmente aconteça na nossa escola, tá? Então, nós tivemos os encontros, e nesses encontros a gente trabalhou especificamente sobre isso e com esses temas, tá? E o tema de hoje, a gente vai tratar da avaliação externa e a aprendizagem, mas com foco na Prova Paraná. Na última semana, que foi na semana passada, que nós trabalhamos o sexto encontro, nós trabalhamos com gestão de resultado. E o que é essa gestão de resultado? Nada mais é do que a gente ter o diagnóstico daquelas avaliações que a gente elabora de forma com que a gente obtenha os resultados, certo? Então, o IDEB, né, que é o nosso caro chefe, que é aquilo que dá uma nota, sendo bem sincero, para a nossa escola, atribui essa nota, tá? E a gente pôde, através dos dados que vocês tiveram em mãos de 2023, se tivesse a prova, de acordo com o fluxo, qual seria, então, a nossa média de alunos aprovados e de alunos que, se foram desistentes ou reprovados, qual seria o nosso fluxo? E aí, com a proficiência, a gente consegue calcular o nosso IDEB. Qual que é a proficiência? Proficiência são as avaliações externas que a gente elabora. Então, de acordo com a primeira prova Paraná, a gente também poderia ter algo semelhante nesse sentido, para a gente ter uma elaboração e um prognóstico. Não é real, porque a avaliação nossa externa, que é a prova do IDEB, ela é uma avaliação na qual se trata de proficiência, né? E não de porcentagem, como é elaborada da prova Paraná. Mas em cima disso a gente também pode ter um diagnóstico e também ter uma simulação daquilo que a gente consegue desenvolver. A gente também viu, principalmente, quais são os principais tópicos da gestão por resultados, e também o quadro de duas escolas, de como que seria a nota dessas escolas, de acordo com a sua proficiência e o fluxo escolar. E a tarefinha, né? A tarefa que a gente precisava anexar lá no sexto encontro, junto ao portfólio. Então, o que precisava colocar no sexto encontro, lá no nosso portfólio? A calculadora, com os índices, o Jamboard, com também o resultado da prova, e aqueles 3 pequenos itens A, que eram os dados do relatório final de 2023 da sua escola. Isso que era o nosso foco principal do sexto encontro, para que a gente consiga também observar esses dados através do resultado. E hoje o nosso encontro, então, ele tem por objetivo principal
compartilhar experiências e trabalhos desenvolvidos pelos professores a partir da análise do resultado da prova Paraná. O que isso significa? Como que eu analiso o trabalho que o professor desenvolveu após o resultado da primeira prova Paraná? O que foi feito diferente na minha escola? Eu mudei algo? Eu conversei com o professor? Eu fiz algo diferente para que este resultado realmente melhorasse? E por último, o que a gente vai fazer, então, é a implementação e a apresentação dos nossos portfólios. Então, esse encontro aqui, tá? Ele vem de encontro lá com o quarto. Que a gente trabalhou lá no quarto encontro, avaliação da e para a aprendizagem. Que foi a professora Elaine que trabalhou com vocês. E o que tinha que colocar lá no portfólio do quarto encontro? Tá? Aquilo que vocês escreveram lá do Mentimeter, os prints do BI da avaliação da aprendizagem. E daí fazer o contexto lá, escrevendo aquilo que foi desenvolvido, tá? E hoje, de acordo com o nosso encontro quarto, ele também vem de encontro da seguinte maneira: a importância da avaliação para análise do avanço da aprendizagem, analisando as coerências e diferenças entre os dados a partir dos prints do BI e aprendizagem e o BI da prova Paraná, em relação à primeira edição de uma turma. Era isso que teria que colocar lá no quarto encontro também, tá? Por exemplo, como que está o 8º ano? Aí, o 8º ano, no BI Aprendizagem, está lá com 30% da avaliação dos alunos está de forma vermelha. E aí, na prova Paraná, também, 30% dos alunos foram com uma nota baixa, não acertaram os descritores, ou tiveram um problema em uma determinada disciplina. Essa análise da mesma turma deve ser colocado lá e descrever o que vocês encontraram em comum, tanto do BI da aprendizagem, como do BI da prova Paraná dessa turma, tá? Lá no quarto encontro. E daí nós compartilhamos essas ações visando a melhoria da qualidade das aulas a partir dos dados e avaliações. Isso que é do quarto encontro, que vem em comum hoje com o nosso encontro. Então, todos esses encontros que a gente realizou nessa jornada, eles são encontros direcionados principalmente para a melhoria da aprendizagem. Boa noite, Liane. Tudo bem? Boa noite. Tudo corrido. A minha pedagoga está afastada. E aquele dia eu saí, eu deixei escrito que eu tinha que sair para resolver um aluno meu que tem diabetes e baixou demais. A gente teve que chamar para levar na casa da mãe dele. É porque aqui, né, é o chão da escola, né? É o que acontece na. Não tem o que fazer. Tem que fazer em horário em contraturno mesmo, que no horário é muito difícil. Você tem que sair muito. Então, deixa eu te contar. E hoje tem simulado, já fui na praça buscar aluno. E hoje é o meu quarto Meet, para vocês terem ideia. Eu tive um às 7h45, que era com a Luciana, que é a nossa tutora. Às 10h45 eu tive um Meet com a equipe da professora, que eram alguns repasses, daí ela olha o portfólio, cobra a gente e fala o que a gente tem que fazer, né? E forneceu feedback também hoje de algumas situações. E às 2h da tarde, que é aquele do Chile ganhando o mundo, nós ficamos 4 horas todo dia, das 2 até 6 horas da tarde, o Meet com o pessoal da Universidade lá, Diego Portales. Então, o senhor vai na primeira turma? Vai por ano. Primeira turma para Foz? Foz. Eu fui contemplado ir ganhando o mundo para o Chile, nossa escola, e eu vou ter esse privilégio. E a gente tem essa semana e a semana que vem, até sexta-feira da outra semana, antes da gente marcar, das 2 até 6 horas da tarde, Meet com o pessoal de lá. Mas os tópicos é liderança e gestão, avaliação, essas coisas que a gente trabalha. Está bem bacana, falam em espanhol, provavelmente a gente vai aprender também um pouquinho,
E está corrido, a agenda está apertada para todo mundo, mas a gente tem que também se esforçar um pouquinho nesse momento. E uma das coisas que eu coloquei hoje de manhã para nossa tutora é que provavelmente as jornadas irão continuar. E que ano que vem, né, conversar com o ODAP para deixar nas férias também livre um pouco para o diretor, né, aliviar a cabeça, que é bacana para todo mundo, né? Muito bem. Então, no encontro de hoje, vamos retomar as discussões sobre a avaliação da Prova Paraná, que é uma avaliação externa, né? E que também nos traz resultados. E esses resultados a gente deve sempre observar algo e pontos a serem discutidos e tentar melhorar esses índices na nossa escola. Sempre tem pontos de atenção. Agora, esses pontos de atenção, o que a gente faz com eles? Qual é a relação entre a avaliação externa e a avaliação interna? Alguém sabe me dizer? Alguém consegue me responder? Qual é a relação entre a avaliação externa e a avaliação interna? Vamos lá. Vou chamar um, então. Wagner, responda. Imaginei que fosse eu. Olha, eu vejo assim, né, o meu ponto de vista aqui, o que nós fazemos? A gente utiliza os dados da avaliação externa para poder, dentro dos componentes curriculares, fazer com que os professores trabalhem, né, os escritores, o que é previsto, porque a gente sempre tem, né, nas edições anteriores, início de ano, a gente faz ali no estudo de planejamento um plano de ação para ver o que vai ser prioridade no período letivo, e a gente faz essa relação, né, principal, no meu ponto de vista. Isso. Tem outras relações, é óbvio, mas esse eu considero o principal. Isso. Já está no nosso calendário, né? Sim. E a avaliação, na verdade, essa avaliação que a gente considera uma avaliação interna, e as externas também, com a Prova Paraná, ela dá um norte para nós, né? Todo mundo consegue olhar os resultados da Prova Paraná e obter algo com isso. Ver aquele aluno que muitas vezes na escola não está bem, e com as provas internas, e lá na prova externa ele dá um show. Vocês não têm alunos assim? Eu tenho, tá? Então, o que se passa? O que acontece? E daí aquele aluno que é muito bom lá nas nossas avaliações internas, ele não consegue se sobressair nas avaliações externas, e vice-versa. A gente tem esses alunos. E isso a gente tem que sentar muitas vezes com o professor e tentar descobrir o que acontece. Se é a maneira com que a gente faz a avaliação, é a maneira do entendimento do aluno, se esse aluno é mais objetiva, mais descritiva, mais visual, é mais ouvinte, e isso a gente precisa entender. Silvia, você consegue ler para mim? Qual é a relação entre a avaliação externa e a avaliação interna? As avaliações externas possibilitam a identificação e o desenvolvimento das habilidades mensuradas nas avaliações externas. Portanto, o trabalho deve ocorrer a partir dos resultados obtidos nas avaliações internas realizadas, pois é um indicativo de como está a aprendizagem dos alunos. E o contrário também, os indicadores da avaliação externa podem e devem ser utilizados no trabalho em sala de aula. Isso daí, tá? Então, os indicadores da avaliação, eles devem ser utilizados pelos professores para ser um trabalho em sala de aula, tá? Então, eu vou colocar o que aconteceu na nossa escola. E provavelmente na escola de vocês também deve ter acontecido isso. Os números de física, quem tem ensino médio, eles não foram satisfatórios. Na primeira prova Paraná, tá? Lá na prova Paraná, na última do ano passado, também não foi legal os números. Eu conversei com o professor, a gente tentou direcionar para uma maneira
essa primeira prova Paraná, tá? E a primeira prova Paraná, ela foi feita desse primeiro momento de uma forma direcionada mais a cálculos. E na última do ano passado foi mais conceitual, trabalhando leis e assim por diante. E os alunos, novamente, não foram bem. Então, assim, agora a gente sentou novamente com o professor e tentou fazer um equilíbrio entre o conceito e o cálculo, para que não fique nada disposto, e tentar ver se há uma melhora. Os resultados de química, biologia e as outras disciplinas, elas melhoraram. Então, assim, a gente precisa caminhar num todo quando se trata de uma área. De física e matemática, quando se tem cálculo, a gente pode observar que os alunos têm mais dificuldade. E o que a gente faz com isso? O que a gente pode direcionar com o nosso professor? É uma coisa muito importante que deve ser sentado e planejado durante todas as circunstâncias, tá? Então, o processo de ensino-aprendizado, ele não é uma coisa só, tá? Ele é uma engrenagem. Ele é o quê? Uma avaliação somativa, ela é diagnóstica, ela é formativa, e também no final desse processo, novamente, se torna somativa. Mas sempre ela deve ser direcionada para uma avaliação formativa. Vocês lembram lá no último encontro que a gente colocou os slides lá, que trabalhava sobre as avaliações? Os 3 pontos principais, tá? Diagnóstico, formativo e somativo. O que é diagnóstico? É ele entender. O que é formativo? Ele aprender. E o que é somativo? É ele desenvolver aquilo que ele conseguiu absorver como conteúdo, tá? E tudo isso está colocado aonde? SAEB, que é uma prova no final do ano, de cada ano par, tá? E agora ele está sendo ímpar, que vai ser em 2025. A prova Paraná, que são 3 etapas que a gente tem em cada um dos trimestres, e o PISA, que é a avaliação internacional, que é dos estudantes, tá? Esse PISA aqui é onde que houve um melhoramento muito grande daquela Universidade Diego Portales. Eles tiveram um crescimento muito grande e é para lá que a gente vai entender qual o processo que eles elaboraram. Então, utilizar os resultados das avaliações externas significa compreendê-los como um fim em si mesmo, mas sim como possibilidade de associá-los às transformações necessárias para fortalecer a escola pública, aquela que se organiza para garantir a aprendizagem de todos. Depende só do professor? Não depende, tá? Depende da equipe pedagógica, da direção, do professor e do aluno. Todo mundo precisa estar engajado no processo da avaliação. Aí vem aquele detalhe lá do quarto encontro. Avaliar o quê? E avaliar para o quê? Avaliação da aprendizagem e avaliação para a aprendizagem, né? Então, nós vamos avaliar o aluno, a aprendizagem dele, e também nós vamos avaliar para a nossa aprendizagem daquilo que a gente precisa direcionar nas orientações dos nossos professores. Então, o ato de avaliar implica 2 processos articulados, que é diagnosticar, que ela é a diagnóstica lá, como estava nesse slide aqui, ó, tá? E aí vem a compreensão para a formação do aluno, ó, diagnóstica, a compreensão para depois a somativa, que é o quê? A formação do nosso indivíduo. E aí, nós temos aqui nessa parte, para refletir, como do encontro passado, como você, diretor, muito importante, tá? Isso vocês vão refletir e vocês vão anotar para vocês escrever lá no portfólio de vocês. Como você, diretor, trabalha com sua equipe os resultados da prova Paraná? Tá?
Como que você faz? Pode ler, Eliane. Como você, diretor, trabalha com sua equipe pedagógica os resultados da prova Paraná? Como você trabalha com seus professores esses resultados? Quer compartilhar com seus colegas, Eliana? Então, diante do resultado, a gente choca, né? Eu aqui teve bastante zero em física, em química, zerou bastante descritor, foi assim muito triste na realidade. Aí a gente faz uma reunião, né, com a equipe e dali a gente vai desenvolver como trabalhar, pegar aquele descritor e ali pegar, chamar o professor na hora atividade dele e aí nós vamos ver o método, o que faltou para chegar no aluno. O que está faltando é a maneira, professor, é o método dele ensinar, o que está faltando ali. E aí ele trabalha, daí a gente pega e ela geralmente, quando dá, eles fazem uma avaliaçãozinha na sala assim, para ver se eles conseguiram entender nessa segunda vez. Mais Isso ou aí. menos isso. Tem mais coisa, tem, né? A gente acaba esquecendo aqui. E o que mais que, Arlete, como que você faz na sua escola? De acordo com essas duas perguntas de reflexão. Com a equipe, a gente faz o levantamento dos descritores de menor acerto, para que eles possam estar orientando os professores a estar trabalhando os descritores. Com os professores, a gente pede para eles trabalhar com os alunos, retomar a avaliação, refazer com os alunos, ler principalmente, fazer um aluno entender cada questão, e é ali que é o legal que os professores vêm e falam assim, nossa, os alunos falaram, nossa, professor, mas a pergunta era tão simples e na hora a gente não prestou atenção, né? Justamente. E aí que vem também a parte do aluno fazer, se ingressar nesse processo da avaliação. Não ser um mero, ter uma seriedade, um comprometimento dele também participar desse processo. Explicar que a escola precisa disso e que o professor também tem o seu trabalho avaliado em cima desses dados, para que ele se sinta parte, porque senão ele vai fazer por fazer, aí ele vai ter lá um zero, tanto faz, o que está acontecendo? Ele tem que fazer parte desse processo para ele entender o significado da avaliação. Pode falar, Wagner. Perdão, estava bocejando um pouco. Ei, não, era só um adendo. A professora Eliana ali comentou sobre as disciplinas de física, química. A gente também tem bastante aluno que tira muito nota baixa nessas, né? Mas se a gente reparar, são as componentes que são lá no final do caderno, né? Química, física, no outro caderno, filosofia, sociologia, se não me engano. Daí tem aquela questão do aluno perder muito tempo nas disciplinas do início do caderno, acaba sendo cansativo, porque são questões grandes, né? Às vezes para uma ou duas questões. Aí quando ele chega lá no final, daí quando ele chega lá no final de 2 horas e meia, ele já está cansado. O que acontece? Eu vou marcar qualquer uma, marcar a letra C em todas, ou então aqui já aconteceu casos deles pegarem e fazer começa na E, vai até a A, da A vai até a E, enfim. Agora nós estamos tendo uma estratégia para a próxima avaliação externa de fazer um bloco, né? Dividir a prova por blocos, um bloco de minutos para o componente curricular, deu tempo, passa para o próximo, para não ficar um tempo muito grande para aquelas do início e não acontecer isso, né? Chegar no final ali, ele está cansado e não tem tempo, e os descritores e as notas dessas disciplinas ali do final acabam sempre sendo as que mais ficam lá embaixo, né? Isso. Greze, faz favor, leia essas perguntas aqui, compartilhe com seus colegas de que maneira que você apoia os seus professores. Essa pergunta aqui e essa daqui. Como você tem apoiado os professores em relação ao trabalho com os dados desta importante avaliação diagnóstica? Como foi o engajamento da sua equipe durante os dias de estudo e planejamento
nas atividades propostas relacionadas à prova Paraná. Então, vamos lá. Primeira questão. Como que eu apoio meus professores? Olha, a gente geralmente, o que eles precisam, a gente procura estar fazendo. Só que a minha escola é uma escola do campo. Hoje mesmo, hoje eu não consegui ir para a escola. Nós estamos em momento de colheita e falta aluno. Aí o que faz? A gente manda aqueles recados, tudo, mas é uma coisa que acontece que está fora do alcance dos professores da escola, né? Porque... E como que é o nosso apoio? É falar com os professores que é um momento, vai passar e vamos continuar, né? Nesse caso específico, eu estava até mandando recado para uma mãe aqui agora. E no estudo e planejamento, nós fizemos da seguinte maneira. Já tem algum tempo que está muito cobrado dentro das escolas essa proposta de estar vendo os índices de menor acerto. Já tem, acho que uns 2 anos que nós estamos batendo em cima disso. Houve uma melhora? Sim, houve. Só que pouca. A gente avançou pouco. Nós temos um problema muito grande com rotatividade de professor. Esse ano eu estou com a equipe, o ano que vem eu estou com outra equipe. Então, não é que a gente não trabalha, só que a gente não consegue dar sequência. Então, a gente está sempre iniciando, né? E esse ano, agora, na última formação que nós tivemos, nós observamos que eu ouvi falar aí bastante sobre a prova de química. Na prova Paraná que a gente fez, não tinha as questões de química e vieram zerado. Aí eu pedi para minha tutora, fiz o print, tudo bonitinho, fiz questão de fazer tudo em PDF, mandar para ela a prova e perguntar o porquê que está zerado se eles nem responderam as questões se não tinha questão. Até hoje não tive resposta. Provavelmente os cadernos foram cadernos de uma outra trilha. Então, mas aí, professor, isso me prejudica muito. Aí, isso. porque aí o que alguns professores falaram assim, olha, pode ser que por ser a educação do campo, pode ser que trocou, não sei o quê, mas lá não tem um campo que eu possa estar justificando isso. E aí, o que acontece? Eu sou cobrada pelos professores de ter tirado 0 sem nem ter feito a prova. Sim. Na verdade, nós temos aqui 2 turmas de sempre de ensino médio e cada turma tem uma trilha. E a gente tem que ter muito cuidado, assim, Grazi, eu entendo a tua situação, né? Mas não estou dizendo que isso que aconteceu também, mas a gente precisa ter muito cuidado. No início, quando a gente entregou a avaliação, a gente estava entregando de uma trilha para outra turma. Mas, E a turma professor, falou, aqui eu tenho pouquíssimos alunos, não sei. Então, é o caso de conferência logo no início, tu tem que conversar com a tua tutora, explicar para ela que a minha trilha é essa, não tenho química nessa seriação, e gostaria de ter o caderno da trilha deferida. Porque isso pode acontecer, tá? Porque também, imagina, o núcleo provavelmente separando tudo, e também pode se confundir, são seres humanos, né? A gente tem que ter esse entendimento. Mas também eles têm que entender que esse processo não pode ser cobrado se você não conseguiu fazer a avaliação, né, Grazi? Seria bom, né? Muito bem. No encontro da semana passada, tinha a tarefinha lá do 4º encontro, tá? Que era para você descrever lá no 4º encontro quantas turmas você tem por turno na escola, lá no portfólio, tá? A partir dos dados da primeira prova Paraná, qual componente é o ponto de atenção, que são das avaliações externas, que é a avaliação da e para a aprendizagem, e quantas vezes você já observou o componente que o professor da Eliane ou do Wagner, lá que é de química, de física, ele não foi suficiente, ou que alguns escritores não foram nem entendidos pelos alunos. Entenderam também esse processo. Isso deve ser descrito lá, tá bom? E daí, neste mesmo encontro, que era para trazer para o 5º encontro,
uma iniciativa, uma prática de que você evidenciou realizada por esse professor em sala de aula. O que o teu professor fez de diferente após você conversar com ele, discutir com ele os dados de aprendizagem da referida turma em observação, tá? Em relação à primeira prova Paraná. E daí, isto é para registrar agora no 7º encontro, que é a avaliação, tá bom? Anotem aí. Trazer uma iniciativa, tá? Ou uma prática que evidenciou, realizada pelo professor em sala de aula, a mudança, o avanço da aprendizagem dos estudantes na primeira edição da Prova Paraná, de acordo com os resultados que você conversou com ele, tá? Que é o rendimento, na verdade, do primeiro trimestre. Isso nós vamos registrar neste encontro. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Muito bem. Pode falar, Rosenilda. Professor, às vezes eu fico um pouco confusa, porque dá a impressão de que a gente vai no 4º encontro, volta no 7º encontro, e daí eu acho que eu fiquei perdida no meio do portfólio ali, porque eu ficava, será que eu vou me registrar no 4º encontro, no 7º encontro? Então eu fiquei um pouquinho perdida em relação a isso. Daí, então, esse aí é para registrar no 7º encontro, mas ele é referente ao BI e a questão da Prova Paraná, tudo do 4º encontro. Isso mesmo, Rosenilda, tá? Por quê? Porque os temas estão interligados, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho aqui para você entender. No nosso 2º encontro, a gente trabalhou observação de sala de aula, certo? No 3º encontro, a gente trabalhou gestão de resultados. O que é a gestão de resultados? Era de acordo com aquilo que era elaborado, de acordo com a aprendizagem, que era mais aprendizagem no BI, lembra? Tá? E daí era para colocar a frase que foi desenvolvida em grupo, tá? No portfólio, descrever o motivo daquela frase lá, ou porquê, ou o print do BI. No 4º encontro, que está citado ali, a gente trabalhou a avaliação da e para aprendizagem, que foi a professora Elaine. Deu o que tinha que colocar lá? A tarefa era lá tirar um print daquele Mentimeter, que foi feito com todas as palavras, para anexar no portfólio, um print do BI da aprendizagem e da turma com maior dificuldade, o print da turma e do BI. Tá? No 5º encontro, era o feedback formativo, que era do estudo e planejamento, disposição das carteiras, e como que o professor recebeu essa mudança das carteiras, explicando e também retornando este processo. E o 6º encontro, que foi na semana passada, também foi de gestão de resultados. Só que daí, o que a gente trabalhou nessa gestão de resultados? O fluxo, tá? De acordo com o quê? De acordo com os dados de 2023 da sua escola. O que você tinha que colocar no portfólio? A calculadora, com os teus dados, os dados lá de 2023, e aí um print do Jamboard, que foi as palavrinhas e as respostas que a gente colocou, e também o processo de como que ocorreu o 2023 com o número de aprovados e reprovados, tá? Na tua... Lá, como é que estava lá a tarefinha ainda? Bem lá no início? Ai, vamos voltar lá. Aqui, ó, tá? Que é o registro de dados do relatório final de 2023. Registro de dados de 2023 em porcentagem. E também fixar em PDF a atividade resultado do Jamboard. E das 2 escolas que a gente fez, tá? Lá no 3º encontro, que é a gestão de resultados, lembra que a gente respondeu algumas questões sobre que tinha lá para você fazer uma cópia que a gente dividiu lá e foi feito em 2 quadros?
Depois o Valdecir tem isso no portfólio dele, ele vai mostrar, daí ele pode até repassar para vocês como que é essa informação. E também tinha os 2 links lá das questões que eu coloquei lá no WhatsApp para vocês baixar, copiar e colocar também no portfólio de vocês, tá? Eu posso depois até mostrar para vocês novamente, beleza? Continuando. Rosenildo, se tu tem dúvida, tem que perguntar mesmo, Rose, tá? Muito bem. Então, a socialização das práticas evidenciadas no trabalho, certo? Arlete, sobre a prova Paraná, eu gostaria que você falasse um pouquinho para os seus colegas, tá? Como que as práticas evidenciadas no trabalho dos professores das turmas de ponto de atenção ocorreu na prova Paraná. O que é importante destacar, Arlete? Como que foi realizado? Quais foram as mudanças percebidas e se houve compreensão por parte do professor? Sim, professora, a gente trabalhou e a disciplina que até eu destaquei lá no encontro lá foi Ciências da Natureza, que a gente sentou com o professor e até a gente ficou espantada, porque é um professor que trabalha bastante e ele é bem assim, um professor que é fácil de conversar, aceita sugestão, busca opinião, então a gente se espantou pelo resultado, daí a gente foi ver o que estava diferente, de que forma que ele trabalhava na sala de aula, e até mesmo por ele ser um professor dessa forma, a gente tinha até deixado de estar observando ele, observava outros que precisavam mais, daí a gente passou a observar, e junto com ele a gente foi descobrindo o que fez com que essa nota fosse tão baixa. Então, um dos pontos principais que a gente percebeu junto com ele é que a avaliação dele era muito diferente da forma da avaliação da prova. As questões dele não eram tão contextualizadas como a da prova Paraná. Ele trabalhava de uma forma mais simples, poucas avaliações, as poucas que ele dava era bem diferente. Então, ele já se propôs a estar buscando nas avaliações anteriores, das avaliações dos outros anos, as questões mais contextualizadas, que se parecessem mais com as questões da prova Paraná. A gente já percebeu que ele está trabalhando dessa forma, e também uma outra questão que a gente percebeu junto com ele, analisando, é que tinha conteúdos que foi cobrado na primeira prova Paraná e que não estava no primeiro trimestre lá no LRCO. Estava lá, tá lá, por exemplo, lá no terceiro trimestre. Então, ele é um professor, assim, que é bastante fácil de trabalhar, e eu fico imaginando se fosse um professor que tivesse, porque a gente tem professores que é bem mais difícil de chegar e de falar e de sugerir, mas ele é um professor, graças a Deus, um professor que é fácil de sugerir, de discutir, de buscar junto a solução para os problemas. Então, dessa forma, a gente trabalhou e viu, e esperamos que tenhamos resultado nessa outra prova aí. E só para compartilhar com os colegas, o Wagner estava falando da forma como eles vão fazer a avaliação, a segunda avaliação, nós também vamos fazer de uma forma bem diferente na nossa escola, a segunda forma. Até foi uma sugestão que a gente vem discutindo desde o outro formadores, que a nossa coordenadora lá trouxe, que ela trabalha dessa forma e tem trazido resultado, tinha dado resultado. A gente vai realizar a prova Paraná, cada professor de cada disciplina vai realizar a sua prova na sua aula. Vamos dividir, vamos fazer, com o sexto ano, vamos projetar no quadro, ler a questão com eles e dar um tempo para que eles pensam e resolvam a questão. Por que nós vamos fazer dessa forma com o sexto ano? Porque eles não leiam a questão. E procurando, como a nossa escola é uma escola compartilhada, a gente foi buscar ver como eles trabalhavam no quinto ano. Aí a diretora falou assim, mas Arlete, a gente não trabalha assim nem nas provas, que terá na prova Paraná.
a gente lê a prova com eles, e vocês estão querendo que eles leiam uma prova com questões mais longas, então a gente não vai resolver para eles, mas pelo menos vai projetar e ler junto. Eu vi que alguém perguntou, e pode, mas pode? Segundo a nossa orientadora outro formadores, ela fazia desse jeito, e pode sim. Cada escola, eu acho que tem autonomia para se organizar e realizar a prova Paraná da melhor forma possível. Mas, Arlete, aqui no meu núcleo aqui, só pondo assim, um parênteses. Aqui pode já responder tudo também, já, tá, Eliane? Não, aqui eles pedem para a gente nem deixar o professor da área dar a prova, para que não tenha mesmo essa, tipo assim, mascaração, entendeu? Que o professor de português, ele vai ler, vai reler, matemática vai estar ali, queira sim, queira não, o professor acaba ajudando. Eu acredito nisso, né? Pode falar, Odair. É verdade, o Odair não falou nada hoje. Hoje, aqui, a orientação que nós temos no nosso núcleo, né, que pode fazer a leitura junto com os alunos, que não pode indicar. Então, vamos supor, é B, tira B, qual é a D, que fica mais próximo, não sei o quê. Faz a leitura e nós tivemos um resultado bem significativo de melhora, principalmente na nossa escola lá. Eu acredito que isso deve mesmo alterar, porque... Que auxiliou eles também, professor, na parte da interpretação, né? Que eles vão ler com mais calma. É uma leitura... Socializa mais fácil também. Isso, uma leitura de uma outra pessoa, e você prestando atenção, com certeza a gente tem... a gente só tem que saber, como a Eliane falou, né? A nossa orientação do núcleo é como a da Eliane. Não estou discutindo se é certo ou está errado, tá, Arlete e Odair? A orientação nossa é quando o professor está dentro de sala de aula, que ele permaneça durante todo esse período, e de preferência que não seja da mesma disciplina. Essa orientação que a gente também teve, tá? Não sei professor, pode falar, interrompendo, mas igual a gente fala, são as ações, né, que a gente estamos tomando para tentar fazer as melhorias, porque cobrado nós somos, e temos que dar a resposta. Igual a gente fala, pode até não ser, muitas vezes a gente fala assim, maquiar, como foi utilizada a palavra. Mas a gente tenta ajudar, assessorar os alunos da melhor forma possível. E vocês têm o aval para fazer isso, eu concordo, eu acho que deve ser feito assim, porque isso vai auxiliar e bastante, isso é uma ação, né? Porque vocês não estão fazendo por conta de vocês estão fazendo em discussão com alguém que também está dando esse aval para vocês, tá? Então, assim, cada núcleo provavelmente deve ter uma orientação, e se chegou isso até vocês, quem sabe vai chegar para nós, para o nosso núcleo. Quem sabe o núcleo de vocês seja algo, assim, construtivo para ver de como que isso vai demandar. Pode falar, Eliane. Só um minutinho. Aí a gente pega, o professor lê, tudo bem, está ali só lendo para o aluno entender. Tem aluno que não gosta que lê, porque ele mesmo está ali, se alguém estiver lendo, ele dispersa. E outra, quando for a prova do SAEB, vem alguém do núcleo para aplicar. Alguém vai ler para eles? Não vai. Não vai. Então, eles têm que acostumar desde sempre. Não vamos discutir, não, porque cada um tem uma opinião e a gente, cada um... É verdade, Eliane, você tem razão nesse ponto aqui, mas eu também entendo as ações que eles estão desenvolvendo para tentar melhorar. É só que o 6º ano, pelo que eu entendi, né? Sim, professor. E a questão assim, não é ler e reler. Vai ler e pedir assim, agora vocês têm tanto tempo, vocês agora cada um lê novamente a questão e resolva. Não vai estar induzindo a resposta nenhuma. Vai ler para que eles aprendam a ler, pensar, refletir naquela questão e depois passar para outra questão. E é só com o 6º ano, tá, professor? Isso. Bem claro. Odair, isso. Odair, pode falar. A fala que eu ia complementar é sobre isso aí, professor. É só para os pequenos mesmo, só para o 6º ano que... O que acontece? Principalmente na minha escola, são alunos que não têm contato com, muitas vezes, habitual, né, com essas avaliações externas, e a gente não conhece também como foi trabalhado anteriormente. Então, para isso, a gente tem esse norte aí. É tudo questão de trabalho e direcionamento, né? Então, assim, além disso, Rosenilda, eu já vou perguntar.
Tá, Pode falar. só contribuindo, assim, uma das questões também que prejudica bastante é a questão da falta de professor, né? Porque nós tivemos uma turma que em história estava muito baixo. E aí a gente foi verificar junto com a equipe pedagógica o que tinha acontecido. Por quê? Porque a história a gente não costuma ser um componente que Tem a dá um dificuldade. resultado baixo, né? Mas nós vimos que a professora pegou vários atestados durante o ano, e isso deu um resultado, assim, muito, muito, muito baixo também, né? E Influencia interfere muito. interfere muito. Muito. Tu tem total razão. Arlete, só ainda continuando aqui. Como foi realizada, então, essa abordagem? Através de um feedback, Arlete? Isso? Sim. Tá. Assim que a gente teve o resultado, a gente já chamou, colocou, né, para os professores como tinha sido, e até o professor ficou bem chateado. Ele, no momento em que a gente falou assim, ciências foi a nota mais baixa, ele entendeu assim que a gente estava cobrando que ele não tinha trabalhado. Daí a gente sentou com ele e falou: não, professor, a gente entende, a gente conhece o teu trabalho, já não é o primeiro ano que trabalha com a gente aqui na escola e sabe o quanto que você trabalha, mas infelizmente nós temos que descobrir o porquê dessa nota baixa. Então foi Isso. através. E o mais importante de tudo, que você observou as mudanças e houve a compreensão por parte do professor. Isso que é bacana, tá? E o que seria, então, mudando lá de novo de temática, o feedback formativo? É isso daí, Arlete. Discutir, sentar, auxiliar, direcionar junto com o professor. O professor aprende e entende, o diretor também entende o que aconteceu e está aprendendo junto com esse processo, tá? Isso que é o feedback. Isso que é você aprender em pares. E é isso que a secretaria quer. Esse desenvolvimento e essa conjuntura entre direção e professores fazer o entendimento para chegar num consenso da melhora da aprendizagem, tá? Valdecir, conte um pouquinho para nós como foi, então, a prática evidenciada no trabalho que você teve lá com os professores da primeira prova Paraná. Então, prof, a nossa escola também, o nosso componente que teve um índice, nós tínhamos uma professora QPM, era muito boa mesmo, que trabalhava bacana mesmo, que é uma japonesa que trabalhava, e ela se aposentou. E esse é o primeiro ano que a gente está sem ela. E entrou um professor novo, então o componente de matemática é difícil de ser trabalhado, e ainda a escola no fundamental é multiano, fica mais difícil ainda o componente de matemática, mas a gente já conversou com esse professor também, né? No início, o professor, igual os companheiros já falou, no início ele não aceitou muito bem a fala, né? Ele achou que, igual a Arlete tinha falado, né? Que ele achou que ele não tinha trabalhado a disciplina dele, né? A matéria, mas depois ele foi compreendendo e a gente, junto com a equipe, a gente está acompanhando esse professor na hora atividade, dando sugestões para a gente tentar melhorar na próxima edição da Prova Paraná, e nós estamos trabalhando bastante com as provas de outras edições, fazendo as questões, pegando as questões anteriores e trabalhando com essas provas das edições anteriores para esses alunos. Também a gente, além não sei se é só na escola que eu trabalho, mas a gente tem que tentar colocar na cabeça dos alunos que essa prova é importante para eles e para a escola. Porque se a gente não colocar essa ideia que é importante, é igual o Daír e os outros companheiros falaram aí, que eles vão marcar qualquer uma mesmo. Já teve edição que eles foram lá, igual alguém falou aí que eles pegam, vou até tal, vou marcar B, depois vou passar para C e vão fazendo assim. Então a gente tem que colocar na cabeça, tanto do professor como dos alunos principalmente, que essa prova é importante para a escola e para eles também, né? Exatamente isso. Viu, Valdir, tu falou tudo. Eles
precisam fazer parte desse processo. Não adianta o diretor, a equipe pedagógica, colocar todas as energias junto com os professores no desenvolvimento das atividades, na elaboração das atividades, no direcionamento dos escritores para os alunos, se eles não fizerem a parte deste processo. Eles precisam ser inseridos, entender o porquê que está sendo feito e fazer um jogo bem aberto, ó. A gente vai depois sentar com o professor e ver o que vocês precisam aprender mais, ou ainda precisam aprender, ou qual é o conteúdo que vocês têm dificuldade para o professor tomar esse conteúdo e explicar para vocês aprender. Então, eles precisam fazer parte desse processo e entender isso, tá? Esta socialização aqui, que é o momento de compartilhar, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar essas questões aqui e vocês podem colocar, vou deixar um tempinho aqui, vocês vão colocar lá práticas evidenciadas da Prova Paraná, que são avaliações da primeira edição. Como que foi realizado essas práticas, tá? Que é a abordagem do professor. Vocês vão colocar lá no 7º encontro, no portfólio de vocês, tá? E aí, a implementação, vocês podem colocar isso como desafio, que é fazer o aluno se inserir nesse processo, entender. E quais são as possibilidades? O Daír e a Arlete até podem colocar do 6º ano do que estão fazendo. Eu não vejo nada errado. Se eles têm isso já evidenciado e conversado com as pessoas que são responsáveis, eu acredito que não tenha problema nenhum. Então, tudo isso vocês vão adicionar lá no 7º encontro, que é hoje avaliações externas à Prova Paraná, que a gente vai estar construindo, tá bom? Essa é a tarefinha do nosso portfólio do 7º encontro, juntamente com os pontos positivos que a gente encontrou nas avaliações, que seriam o quê? Vou colocar aqui. Até vou fazer um print e vou colocar no grupo lá, tá? Para vocês depois realizar bem bacana esse portfólio de vocês, tá? Muito bem. Então, agora, tem mais alguém que gostaria de falar ou destacar uma prática evidenciada sobre a Prova Paraná, de que maneira que realizou? A Rosa não está hoje também, né? E nem a Cris. Provavelmente a Cris não vai conseguir agora. Não sei porque ela falou que ela iria participar hoje. Muito bem. Ela falou que ela está na estrada, de certo está viajando, né? Mas ela tem que saber que nós temos horário, né? Silvia, você quer compartilhar um pouquinho com os colegas de você, se você evidenciou alguma prática, assim, daquilo que foi realizada a primeira Prova Paraná, porque agora a gente vai ter a segunda, né, que é no dia 21 e 22 de agosto. E também tem aquelas avaliações, não podemos esquecer da Prova Paraná, que elas são de forma online. Professor, além de todos esses depoimentos que os nossos colegas deram, né, a gente já realiza aqui uma das práticas também que a gente vê que dá certo é justamente essa conscientização com os alunos, porque quando você mostra para eles, né, trabalha com eles ali os resultados
e eles veem que, poxa vida, são alguns erros assim tão bobos, coisa que eles poderiam, na interpretação, assim como nossos colegas disseram que quando eles veem que foi um erro, assim, eles ficam chocados. E a gente trabalha muito aqui na nossa escola com a troca. Então, assim, dependendo do resultado, vocês terão isso, vocês terão aquilo. Então, assim, a turma que foi bem, o componente que foi bem, a gente sempre faz alguma coisa para eles. Então, eles ficam naquela expectativa. A gente sempre coloca, evidencia muito os resultados para eles. Porque dessa forma, eles gostam de ver, eles gostam. Nós temos um 6º ano e o 6º, que agora é o 7º ano, que são muito competitivos. Eu vejo que há essa competitividade na maneira boa, é lógico, né? E eu vejo que daí eles gostam de estar vendo o resultado deles, como que eles foram. Então, isso é bem legal, sabe? E quando a gente... a questão do professor ali, foi dito também, que a gente trabalha, a gente faz a observação na sala dele, faz o feedback com ele, observa com ele o componente, procura estar junto e mostrar para ele que não é aquele resultado, não é só ele, então é a equipe toda. Então, né, se o resultado foi bom, mérito da equipe toda, desde lá da merendeira, que naquele dia providenciou um lanche gostoso, até, né, da direção. E assim, se o resultado foi mal, também é da equipe também. Então, a gente engaja bem nisso, acolhe bem isso, para que a gente tenha bons resultados no próximo. Isso. Duas coisas. A gente precisa analisar e abordar o professor, né? De que forma? Observando uma aula dele, que é o mais comum, né? E que é o mais desejável possível. E outro momento importante é o professor entender que é preciso mudar, ou que tem que ter a compreensão por parte dele que os dados das avaliações não foram satisfatórios e o que aconteceu, né? Muitas vezes o professor não consegue terminar todo o conteúdo da RCO. Então, existem algumas coisas que a gente está direcionando. Por exemplo, uma semana antes, pega todos os tópicos e faz uma revisão daquilo que o RCO contempla, a prova Paraná, porque está marcadinho lá, como também está marcado as técnicas do Lemove lá no RCO, que é muito importante o professor trabalhar essas técnicas, porque é dessa maneira com que é conduzido para que todos consigam desenvolver essa atividade, né? E depois, novamente, assistir uma aula dentro do possível e ver se realmente houve mudança, ou se ele está trabalhando da mesma maneira. Se ele continuar trabalhando da mesma maneira com que o resultado primário aconteceu, dificilmente vai ter mudança também na nota, na compreensão, né? Então, a gente precisa mudar o ritmo e o rumo, né? Procurar outros caminhos para que isso seja solucionado, tá bom? Então, nós temos ainda 35 minutos para a gente fazer o compartilhamento das nossas implementações. Em torno de 6 a 7 minutos cada implementação. Hoje, quem vai apresentar o portfólio e fazer as implementações compartilhadas com vocês, colegas, vai ser o Valdeciro, o Wagner, a Arlete, a Silvia e a Rosenilda, tá? Então, eles vão apresentar hoje o portfólio e na semana que vem, tá? Eliana, a Rosa, certo? É isso aí, Eliana, vai ter que terminar semana que vem. O Odair, a Graziele e a Cristina vão fazer na semana que vem, tá? E eu vou pedir encarecidamente que semana que vem todo mundo esteja presente para a gente fazer uma foto bonita, que é o nosso último dia do encontro, tá? Porque eu sei, e todos vocês também sabem, que cada um pode ter uma falta, mas não é bacana. Isso é falta de comprometimento, falta de responsabilidade em certos aspectos também. Muitas vezes a gente sabe das dificuldades ou que tem algum problema, mas a gente tem que se fazer presente, tá? Eu não pedi nenhuma vez para vocês deixarem a câmera aberta, para vocês participarem. Eu acho que isso é de entendimento de cada um e vocês são bastante maduros para isso, certo? Como também não vou questionar
se vai estar 100% ou não. Eu vou direcionar e falar para vocês o que pode melhorar dentro do portfólio, porque é o trabalho de vocês. É o que vocês estão construindo, tá bom? Valdecir, quer compartilhar? É o primeiro, Valdecir. Vamos lá. Tranquilo. Bem Não, leve. Não precisa ficar nervoso, estou aqui para ajudar, tá bom? tranquilo, prof. Eu vou tentar passar aqui da melhor Isso. forma. É a primeira vez que eu vou compartilhar um documento em Meet, porque faz tanto tempo, eu compartilhei lá na época da... Se Depois você eu tem compartilho. dificuldade, me comunica que eu compartilhe para você, tá bom? Não, beleza. Então, vamos tentar compartilhar aqui, então. Isso. Eu vou parar o meu compartilhamento aqui. Já tirei uma foto, ficou bonita, viu? Isso aí. Agora clica lá em cima em apresentação de slides, lá, Valdecir, lá, ó. Lá perto do... Bem na parte superior, lá direito, lá no canto direito, lá, apresentação de slides. Lá perto da tua fotinha lá. Ele vai ficar maior para a gente ver. Pera aí. Deixa eu ver aqui, então. E... Parar a apresentação? Onde que está aqui, Não, professor? não. É lá no teu portfólio mesmo. Ah, no meu portfólio? É, lá, olha no teu portfólio, lá no canto, lá em cima, lá tem a apresentação de slides. Isso, lá direita, para a direita sua. Tua setinha para a direita. Aí, aqui, ó, apresentação, escrito lá, apresentação de slides. Bem, isso. Aí, Oh, meu Deus do céu. isso aí. Aí, ó, ficou bacana para a gente visualizar. Então tá. Eu vou tentar passar aqui um pouquinho. Bom, aqui Vamos combinar, viu? Vamos combinar assim, ó, para não se tornar muito extenso e também não faltar muito tempo. Quando eu bater palminhas assim em grande quantidade é porque deu 7 minutos, beleza? Combinado? Beleza. Valeu. Eu vou passar rapidinho. Isso. Bom, aqui está o início, né, com o nome, aqui a fotinha com um pouquinho da minha história na gestão, né? Aqui num breve histórico da instituição, eu coloquei um banner que eu mandei fazer com toda a história da nossa escola, desde lá de 83, aí ela passou a 83, ela era uma escola que pertencia aqui a uma outra escola aqui da cidade, né? Em 86 que ela passou a ser escola lá de Silveirópolis mesmo, né? Então, aqui tem todos os diretores que passaram por lá, então é uma história bem bacana, se alguém quiser, eu mando para eles dar uma olhada. O nosso segundo encontro, que foi sobre aquela observação de sala de aula, né? Aí, Isso. aqui, eu coloquei os dados que eu consegui fazer até esse encontro. Uhum. Aqui foi a organização da sala de aula. Como nós fizemos o encontro no Núcleo Regional de Educação, e no núcleo não tem carteiras e cadeiras, nós fizemos com as mesas e as cadeiras. Nessas duas primeiras fotos aqui, vocês podem ver que está tudo separado, cada um em uma mesa, né? Uhum. Aí nós fizemos a proposta, aí os professores mesmos organizaram, ficou desse jeito aqui, ó. Ficou bem bacana a organização, mesmo com mesas e carteiras, nós organizamos na forma de um U, né? E ficou bem bacana, e na parte da tarde foi todo trabalhado assim, com essa organização. E os professores gostaram bastante, porque se aproximaram mais de todos ali que estavam. O terceiro encontro, né? Aqui está todos os registros do terceiro encontro, que foi sobre a gestão de resultado, né? Isso, ali, é isso que eu queria colocar para vocês, professor. Esse documento nós que construímos, tá? Lembra que foi construído, daí a gente colocou quais são os principais pontos de atenção que foram identificados e quais foram as ações que a gente poderia realizar. Esse documento é para colocar no portfólio, tá bom? No terceiro encontro. Se alguém precisar de algum desses que estão aqui, é só pedir lá no grupo que eu disponibilizo lá para vocês lá. Isso, eu acho assim, colocar o link lá, daí você pode fazer uma cópia, pessoal, faz uma cópia
e você pode editar, tá? Deixa para compartilhar o teu link, daí depois, Valdecir. Daí eles podem fazer a edição e eles podem colocar aqueles pontos que eles identificam e o que eles podem realizar de ações lá referente à observação de sala de aula. Pode Beleza. continuar, Valdecir. Tranquilo. Quer falar, Odair? Bem rapidinho, não vai... Não, depois eu pedi para o Valdecir enviar, hein? Isso aí. Não, tranquilo, eu coloco lá no... Eu faço amanhã cedo eu faço o link lá e já disponibilizo lá no grupo para vocês. Aí o nosso quarto encontro, que foi sobre avaliação, né? Que a gente falou bastante hoje também, né? Aqui está as questões que a gente discutiu, o print dos tipos de avaliações que todas foram vocês colocaram lá, né? Uhum. Aí, aqui embaixo tem a turma que foi escolhida, que também a gente falou hoje sobre esses resultados aqui, né? Que era do BI aprendizagem com o BI da frequência. Isso, exato. Tá Se aqui você também. quisesse colocar um print, pode ter assim na próxima tela, não ficaria ruim também, tá, Valdecir? Tá, beleza. Aí no nosso quinto encontro, aqui tem uns recortes de feedback dos professores sobre a organização das mesas e cadeiras que nós fizemos lá no núcleo, né? Tem uns recortes de 2 professores aqui falando. E aqui tem aquele estudo de caso, dos 2 da 1 e 2. São Aí os 2 links. Isso. Aqui está faltando aqui o link, mas eu vou colocar depois os links também que você colocou lá no grupo, né? No grupo do WhatsApp. Isso, aham. Aqui esse sexto encontro, que foi sobre a gestão de resultados, que eu não participei desse encontro aqui, mas aí eu assisti lá, aí com com as orientações que eu vi lá, eu fiz o da nossa escola, né? E também os prints de que vocês discutiram lá e também do que foram colocados lá, né? Que você colocou no grupo, eu coloquei aqui também. Aí o sétimo encontro aqui, eu já coloquei aqui um pouquinho aqui do que está pedindo lá, né? Mas falta complementar ainda. E o oitavo, e a minha implementação eu já fiz também, prof. Isso daí. É isso que tu precisa colocar também. Pode falar. Então, eu coloquei aqui o desafio da gestão, né? A nossa escola tem um problema lá que vai dando o final, antes das férias e também no final do ano, os alunos começam a não vir mais na escola. Aí a gente, eu e a equipe, resolvemos trabalhar alguma coisa que chamasse a atenção para eles não ficarem faltando tanto antes do recesso de julho. Aí nós fizemos todo esse trabalho com aqui foi trabalhado o desafio da gestão, né? E também as possibilidades para aumentar a frequência dos alunos nesse período. Nós trabalhamos festa junina, aí que está todo o planejamento dessa semana, né? E aqui tem algumas fotos do que a gente trabalhou, tem um videozinho aqui também. Aí foi bem bacana que o Wagner falou num encontro esses dias que ele estava fazendo o PDL, eu também fiz, e lá eles falam bastante sobre recompensas. E então nós estamos trabalhando bastante com essas recompensas, tanto para o professor como para o aluno, e a gente vê resultado nisso, porque é através dessas recompensas que a gente conscientiza esses alunos a participar melhor, tanto na Prova Paraná como na frequência. Então a gente trabalhou bastante isso, e a gente fez um concurso de culinária, e foi bem bacana mesmo. Agora só está faltando para terminar o vídeo de encerramento, que aí eu vou deixar terminar o último encontro, porque eu tenho que fazer um comentário de todos os encontros, né? Então... E o que essa jornada te impactou, o que ela pode te auxiliar no desenvolvimento da gestão escolar? É isso que só um comentário, prof. Eu entrei... Falar. Na verdade, eu entrei nesse grupo aqui porque eu tentei fazer a inscrição para a escola do campo, né? Aí eu entrei nesse grupo e eu falei, vou ficar perdido nesse grupo. E foi o grupo que eu mais me identifiquei. De todos que eu fiz, foi o grupo que eu mais me identifiquei, porque
Tem escolas menores, igual a nossa, tem escola até menor que a nossa, tem escola maiores, mas é um grupo foi bem bacana de se trabalhar, e eu gostei muito desse grupo. Valeu mesmo, hein? A única coisa que eu tenho que pedir é desculpa muitas vezes, que foi no encontro passado, passar os 10 minutos. Só que assim, eu também não posso deixar de ouvi-los e vocês falar para os colegas quais que são as angústias e anseios de vocês. Porque senão também não tem o porquê a gente se encontrar. E isso é uma coisa que até a própria secretaria cobra da gente para não passar do horário. Porque não é legal, é um compromisso que a gente tem. Só que assim, eu preciso ouvi-los e vocês também precisam falar. E muitas vezes as discussões levam a passar do tempo. E eu já peço de antemão desculpa daquilo que às vezes passou muito do nosso tempo. Tem coisas que eu gostaria de passar um videozinho, que eu gosto de passar, e não dá tempo também sobre isso. Mas parabéns, Aldecir, faça ainda o restante dessa implementação, capriche, tá? Tá bem bacana, tá bonito. Depois que tiver prontinho, você salva no teu Drive, fica lá esse documento, porque daí você consegue sempre fazer um acompanhamento. Valdecir, e agora vamos para o Wagner. Vai lá, Wagner. Aqui é tudo democrático, tá? Foi tudo feito sorteio. Dedocrático, né? Deixa eu ver se consigo apresentar aqui rapidinho. Isso, qualquer coisa você me avisa. Vamos ver. Espera aí. Isso aí. Eu não estou conseguindo colocar para slides. Isso, bem ali. Só que tu tem que ir lá na abinha do portfólio. Apresentação de slides. Isso, aí. Deixa eu só voltar lá rapidinho também. Tu tem que ir lá na aba do portfólio. Isso. Bom, sacanagem apresentar depois do Valdecir, dele tá bem... Mas tá todo mundo bacana. Vamos lá, velho. Para aprender. Vamos lá. 7 minutos, rapidinho. Beleza, então vamos ser bem breve, objetivo. Isso aí. Aqui, né, no início tem só o meu nome ali, o escola e o núcleo, bem simples. Uma fotinho, minha descrição ali, onde eu moro, de onde eu vim, para onde eu pretendo ir, o que eu fiz biografia agora, né? Aqui uma breve história minha como gestor. Eu sou o segundo gestor dessa escola, ela não é muito antiga, mas também não é muito nova. Estou aqui desde 2011 como gestor. Tem ali a quantidade de docentes atualmente, pedagogos, agentes, né, estudantes. Uma breve história aqui da instituição, né, sobre o colégio. Daí do segundo encontro ali eu coloquei as questões que estavam previstas ali, quantas observações eu realizei até o ano, do ano letivo até aqui, perdão, né, 121, quantas eram esperadas, 69, quantos professores, uma breve descrição ali, e um print do BI, na aba lá de observação. Tá verdinho o teu, viu? O meu tá vermelho. O nosso núcleo aqui, ele tá em primeiro nas observações. Que tal? Parabéns. Núcleo de Paranaguá. Aí, no terceiro encontro, tem um print ali, mas eu vou dar uma formatada, né? A frase que a gente construiu em conjunto. Isso. Deixa eu ver aqui se ainda é do terceiro, eu não estou conseguindo puxar ali. Isso, agora aqui é o quarto. É o quarto, isso, exato. Estava tentando ver aqui, né, sobre um print aqui daquela ferramenta que eu não lembro o nome agora. Netminter. Isso. Aí, quantidade, as questões, né? Quantas turmas? Sim, as questões, isso. Quais os componentes, ponto de atenção, quais os combinados nas áreas de atividades, né? Uma breve avaliação ali, o print também de cada turma que eu peguei na parte da aprendizagem, né? Selecionei o terceiro. Depois da turma. Isso. Tá um pouco pequeno ali, mas acho que na hora que tá bacana. For analisar, ela tem como ampliar, né? Sim. Aqui do quinto encontro, eu não fiz aquela disposição das carteiras,
porque das carteiras na sala, porque eu tive somente um professor inscrito comigo. Foi aquela carga automática lá da Celepar, né, da Secretaria de Educação, e a gente acabou fazendo só os trabalhos com os agentes. Beleza, bacana. O que tu pode fazer, o teu professor deve ter trabalhado num outro ambiente. Sim, sim, eu conversei com eles. Isso. Daí você pode colocar aqui, Wagner, um relato dele, de como que ele achou e o que ele achou, tá? Isso. Inclusive, aproveitando o ensejo, ontem a gente foi numa das duas turmas que tem aqui no período da manhã e foi falado para eles que a gente vai mudar a disposição das carteiras. Tem que fazer aquelas por dupla, para ver como que vai ser o resultado, né? Isso. Sexto encontro ali tem a calculadora, né? Uhum. Embaixo, eu não estou conseguindo enxergar muito bem, mas vou passar aqui. As turmas que foram feitos os estudos. Isso, sim, o cálculo lá do IDEB, né? Perfeito. Aqui o print do Jamboard lá. Sobre o que Você pode fazer o seguinte, você pode recortar e deixar somente a figura, tá? Não precisa deixar toda a tela, Wagner. Esse pedaço aqui, você... né? Isso, E daí você só coloca a legendinha ali, tá bom? Tranquilo, fazer assim, pode deixar. Também vou fazer aqui no do Jamboard, então. Isso. Tô passando assim para não perder muito tempo, né? Que tem os Ótimo, colegas. ótimo. Sim. Sétimo encontro eu não coloquei ainda. É o de mas hoje, terminando, né? eu já faço alguns recortes já. Oitavo encontro também não. Agora vamos para a implementação. Coloquei ali no desafio da gestão a questão da frequência escolar, né? A cobrança que nós temos e o compromisso de manter a frequência com índice de 85% ou mais, né? Coloquei ali o programa presente na escola. Vou fazer uma leitura breve aqui, né? Na minha instituição... Pode dar uma explanada, assim. então, perfeito. Não vai dar tempo, Tá bom, então. O que a gente procura fazer aqui, o que eu registrei nessa parte do desafio, é uma busca ativa diária, mas não no final do dia, no começo. Por exemplo, no período da manhã, na primeira aula, eu peço para que a inspetora já vá na sala, confira ali com uma lista de chamada que ela já tem em mãos, quais alunos faltaram. Aí a gente já faz um questionamento ali com os próprios estudantes que moram próximo a esses alunos, se sabem o porquê, porque todos os meus alunos utilizam o transporte escolar, então algumas vezes acontece do transporte ter algum problema e o aluno acabar não podendo comparecer à escola. Então a gente já registra lá no RCO o motivo e criamos uma cultura do aluno nos avisar antecipadamente se ele vai ter alguma consulta no dia seguinte, para poder avisar, amanhã eu não vou, professor, tenho consulta, médico, dentista, tem alguma coisa assim. E aí a gente pede que na mesma hora que ele terminou de consultar, já tem o comprovante, nos mande uma foto, para a gente fazer esse registro ali, para poder ter o amparo legal, para evitar que depois no BI tenha esse desconto, né? Então, enfim, a gente busca fazer essa daí, e com essa busca ativa diária meio que instantânea, tem mantido o índice ali em 85%. Na verdade, nós tivemos somente uma semana abaixo de 85%, todas as outras sempre acima. A última fechou até, eu coloquei um print aqui. Opa. Sim. Isso aí. Em 88 e o índice atual está em 92 praticamente. Ótimo. Muito bem. Beleza? É isso aí. Depois fazer o videozinho daí, Wagner. Tá isso, bom? O vídeo eu vou esperar. Sim. Na sequência já insiro ele daí. Semana que vem. Beleza. Muito bem. Ótimo, parabéns. Só fazer um pequeno ajuste aqui e ali, tá? Tá bem bacana, tá bonito mesmo o portfólio. Obrigado. Muito bem. Próximo, Arlete. Vamos lá. Se tu não conseguir, me avisa, Arlete. Sete vezes 3, 21, vai dar no horário. Tem 3 para apresentar ainda, 7 minutos vai dar no horário. Só deixa eu voltar. Isso, vai lá na aba.
Tem que ir na aba mesmo lá, Arlete, senão não vai aparecer. Lá na aba do portfólio. Isso. Clica lá no portfólio, daí agora tu vai com a setinha lá e dá certo. Isso. Muito bem. Bem rapidinho essa parte, Arlete, que agora a gente já tem o conhecimento, tá? Tá, então vamos lá, só vou... O meu tá extenso, professor, tá extenso demais. Mas tá bonito, pode fazer. É uma apresentação aí com os dados, alguma Isso. coisa sobre a minha formação, Ótimo. um pouquinho ainda sobre a minha história na escola, desde quando eu comecei. Aí um Isso. pouquinho da minha equipe, quem são o pessoal da minha equipe, né? O número de professores, de PAE, merendeira, secretária, inspetores, Sim. e assim por diante. Ainda sobre a trajetória na escola, uma foto sobre a fachada da escola, aqui o saguão da escola. Daí, lá no segundo encontro, as questões. Sobre observação, quantos que foi feita, ótimo. Foi realizado em 57 e assim por diante, Isso. deveria ser feita. Como organizei o dia de estudo e planejamento, como nós organizamos, nós equipes organizamos. Ó, sobre as carteiras, só um pouquinho, Arlete, sobre as carteiras, pode colocar lá no segundo ou lá no quinto encontro, não tem problema nenhum, porque a gente trabalhou no segundo encontro sobre isso, tá? Muito bem. O terceiro ainda está bem incompleto, tenho que dar uma ajeitadinha. Isso. Ali falta a frase, né, Arlete, e também... A frase até está construída aqui, falta... folha, aquela folha isso, do... Isso. Aí o que estava pedindo, estudo de caso, que foi feito, né, os prints do BI. Isso aí. Daí o plano de ação. No quarto encontro, o que a gente colocou aí, os estudos de caso, print o meu print aqui ficou bem pequeno. Pode deixar assim, pode deixar assim. Aqui, no quinto encontro, então, como eu coloquei aqui, né, nós não mudamos nada, deixamos, e os professores mesmo formaram um círculo. Tá? Então, as carteiras ficaram ali. Daí deu para trabalhar com eles dessa maneira e explicar, muito bem. Isso, aqui a gente deu um copo para cada um, e daí aqui compartilhamos daí com eles as maneiras de estar organizando, que a gente tinha pensado em organizar a sala de aula, e essa semana a gente já percebeu que tinha alguns professores trabalhando dessa forma aqui. Isso aí. Aqui, como a nossa escola é compartilhada, então na parte da manhã a gente ficou na sala de aula, e à tarde a gente teve que se ajeitar na biblioteca lá para que a escola municipal pudesse ter aula. Eles começaram ainda dia 22 com um aluno. Então, aqui é onde a gente ficou, aqui o professor de matemática resolvendo uma atividade de mão na massa, né? Do estudo de planejamento. A coleta do feedback com alguns professores sobre o que eles acharam das carteiras. Daí o estudo de caso, eu não coloquei link, eu copiei de lá e coloquei aqui. Não tem problema, sim, não tem problema. Bastante extenso, ainda tem que dar uma ajeitadinha aqui. Pode diminuir um pouco a fonte, colocar uma fonte 12, tá? Tá. Daí o sexto encontro, o print, daí aqui os dados da nossa escola. Isso aí. O Jamboard, aqui embaixo também, os dados das duas escolas. E ainda falta terminar. O sétimo ainda não fiz nada. Daí a implementação. Como no formador passado eu fiz sobre a frequência, o desafio, e a nossa frequência tem se mantido sempre acima de 93%, e nesse último mês se manteve acima de 95%, então eu acho que ali é uma coisa que a gente já superou. O nosso principal desafio na escola tem sido cumprir o cronograma de lançamento das avaliações. Ótimo. Por mais que a gente estabeleça prazo, sempre tem aquele professor
que acaba se atrasando para lançar, não lança. Hoje mesmo eu estava fazendo um levantamento, tem professores que não lançou nenhuma nota ainda, então amanhã, a partir de amanhã eu já começo a chamá-los para ver o que aconteceu, né? Talvez tenha alguma justificativa. Daí a gente sempre explica direitinho como a nossa avaliação é aritmética, né? Toda avaliação tem o peso 100, a gente coloca certinho lá V1 a V2, daí dessa V1 e a V2 a gente faz a recuperação. Daí a V3 mais a recuperação, e daí as avaliações a gente deixa, não tem data marcada, não tem semana das avaliações, nós temos a semana da recuperação, porque a gente entende assim que cada professor tem a sua maneira de avaliar, e nem todo professor dá uma prova para avaliar. A maioria dos professores faz um trabalho, um quiz, ou avaliam na própria sala de aula o desenvolvimento do aluno. Mas a semana da recuperação, aí a gente marca a data em 2 momentos no trimestre, a primeira recuperação e a segunda recuperação, até tal data, todo mundo tem que estar encerrado e lançado todas as notas para a gente poder sentar e dentro do próprio trimestre mesmo poder fazer alguma coisa para estar recuperando esses alunos. Então, ótimo. As possibilidades, como a gente colocou lá, elaboramos um cronograma de avaliação, onde destacamos a semana da recuperação. Após a semana da recuperação, a gente faz um conselho individual com cada professor, principalmente aqueles que tenham mais da metade dos alunos com notas abaixo da média, então, para ver o que aconteceu e a possibilidade de estar recuperando. Junto com eles, a gente faz os combinados da recuperação e as pedagogas acompanham a recuperação dos alunos e o lançamento, se foi feito, foi modificado no LRCO e assim por diante. Planejamento das ações. Nós temos um mural com o cronograma das orientações e datas importantes no trimestre e datas de agendamento de recuperação. Além da cobrança diária das pedagogas, de estar olhando o LRCO e tá vendo a questão, e mesmo assim a gente tem ainda casos que não lançam. Fez a avaliação, em seguidinha já lançar a nota para não ficar em vermelho, ou caso haja alguma transferência, o aluno já tem uma nota. Levantamento para apurar quais os professores lançaram e não lançaram, que nós temos um caderno, onde a gente tem ali certinho, depois eu vou mostrar a fichinha do caderno aqui em seguida, para vocês entenderem melhor. O levantamento para verificar quais alunos não atingiram a média, que é através do BI Aprendizagem. O mural de elogios, quando a gente termina o conselho individual, que acontece 2 vezes no trimestre, a gente já coloca no mural da sala dos professores, os professores que a gente não precisou chamar e não precisou pedir para estar lançando. E a ficha do conselho no final do trimestre. Aqui é o nosso cronograma de informações das datas, das orientações e informações das datas importantes. Ótimo. Como a nossa avaliação é feita no primeiro momento, segundo momento, e aqui a gente tem um agendamento para o ano inteiro. E claro que dentro do trimestre, às vezes, há alteração de data aqui e tudo mais. E aqui embaixo a gente deixou bem especificado que 2 de dezembro a gente quer estar encerrado tudo lá no LRCO e no CERI, para depois a gente poder fazer o CIRI. Tá? Então, aqui a ficha onde eu tenho todas as disciplinas, os professores que ainda não lançaram, os professores que lançaram, esse daqui é o levantamento com os professores, o levantamento do BI com os alunos, eu peguei um 6º ano aqui, Sim. Que não atingiram a média, e aqui a nossa ficha do conselho, a minha, no caso, né, no meu caderno, a minha agenda, aqui as pedagogas... Coloca a legenda, para a gente saber o que é. Isso, daí o aluno, aqui eu tenho anotado, o aluno que quer premiar a sala de recursos, tem a sala de recursos que foi aprovado, que está sendo indicado para o PMA, e eu sempre deixo aqui destacado as notas que estão abaixo da média, para que daí no trimestre eu possa fazer uma avaliação. Muito bem, prof. Isso aí, tá bacana, tá bonito, tá?
Obrigada. falta fazer pequenos ajustes, Arlete, e você vai conseguir, tá? Temos Beleza. agora essa semana ainda e vai dar tudo certo. Olha aí, temos 10 minutos ainda. Arlete passou 2 minutos. Silvia, vamos lá. Mas não tem problema, Arlete, a gente está aqui para construir junto e para ver o seu trabalho, tá? Não fique chateada. Depois vai se preparando a Rosenilda. A Rosenilda acho que está nervosa, gente. Ela tá bem preocupada pela cara dela. Não se preocupe, Rosenilda, a gente está aqui para ajudar, tá? Isso, Silvia. Bem rapidinho essa primeira parte, daí só vai colocando os pontos, tá, Silvia? Tá, não, tranquilo. Aqui para passar, onde que é, professor? Só vai clicando na setinha que ela vai descendo. Ah, sim, tá. Apresentação. Tá, você não tem uma setinha lá do ladinho lá? Aqui? É. Não. Ah, não. É que eu tô no... Uma setinha para frente, então. Clica na setinha para frente, isso. Tá. Então, aqui, né, ó, a abertura aqui do portfólio, aqui uma fotinha, né, com meus dados, aqui a minha história com a gestão escolar, né, uma breve, também a gente fez naquele primeiro encontro, a nossa apresentação, depois aqui uma breve história da instituição, né, e em que sou gestora, né, coloquei uma foto ali das crianças ali, que é a nossa vida na escola, né, sem eles a gente não estaria, né? Aqui foi o segundo encontro, foi sobre a observação de sala de aula, né? E foco na aprendizagem. Eu descrevi ali como que foi. Eu fui, de acordo com os encontros, eu fui escrevendo e fazendo as anotações e fui passando para o portfólio. O terceiro foi gestão de resultados, né? Acompanhamento do rendimento escolar, que foi ali, tem os dados ali certinho, conforme foi pedido para fazer. O quarto encontro foi a avaliação, né, para aprendizado também, fiz de acordo com o que a gente trabalhou no quarto encontro. No quarto encontro, Silvia, você pode colocar aquele print lá da telazinha, tá? Veja se tem, não sei se está no grupo do WhatsApp, daquele que todo mundo digitou de como que é a avaliação na sua escola, e também do BI Aprendizagem com a turma que você fez a observação, tá? Faltando aquele sprint para colar ali, até deixei ali, mas tá faltando aí. Tá bacana, sim. Tá. O quinto encontro foi o feedback formativo, né? Foco no aprendizado. Coloquei aqui como que foi, aqui o antes, né? Aqui o depois, como que ficou, um trabalho dos professores aqui no quinto encontro. O sexto encontro, eu colei aquele print ali, fiz da telinha que a gente fez, mas ainda não dá para fazer, ainda tem demais... Do Jamboard, do Jamboard do estudo lá, né? Exatamente. E daí, né, o sétimo encontro também que não deu para fazer ainda, que né, vou fazer. E a implementação, professor, eu ainda não fiz, tá? Não tem problema. A implementação, você vai colocar um desafio para sua gestão, tá? Não. Qual que é o desafio que você encontra hoje, certo? Eu entendi certinho, só já até tenho o tema, tudo, só não coloquei ali ainda. Bom, seria isso, né? Não, tá bem bacana. Só assim, na implementação, eu coloquei até lá no grupo do WhatsApp de que maneira que a gente deve fazer, Silvia, lá. Tá bem explicadinho. Eu também coloquei lá no grupo, lá no mural, lá de informações no Classroom. Não, eu entendi certinho, professor, só falta mesmo de tempo, né? Não tem problema. Hoje a gente precisa apresentar algumas coisas e a gente precisa também compartilhar algumas coisas que a gente fez, tá bom? Não precisa ficar nervosa, a gente sabe que a gente tem a nossa agenda e que tudo a gente precisa construir. O que eu quero falar para vocês assim, ó, nós estamos em 10 diretores no grupo, tá? Eu gostaria que pelo menos, não estou dizendo que vocês têm que alterar, mas veio um pouco de encontro o que a Arlete colocou ali também nesse momento. Fazer alguma coisa sobre a melhoria da aprendizagem. Eu acho que isso é um dos principais desafios nossos,
tá? A frequência é importante? Tudo aquilo que está relacionado à observação, às turmas, mas colocar algo também sobre a aprendizagem. A gente pode contemplar, que nem a Arlete colocou ali da melhoria do registro das notas, mas também já pode colocar e fazer uma junção ali referente à aprendizagem no desafio, porque eu acho que isso é um dos pontos mais importantes que a gente discutiu em toda a jornada. Estão entendendo? Tá? Porque a aprendizagem é o nosso foco principal. A gente está fazendo de tudo já um pouquinho. E a aprendizagem a gente também precisa melhorar. E eu acho que um dos maiores desafios é fazer um crescimento dos nossos índices em relação à aprendizagem. Tá bom? Rosenilda. Se você não conseguir, me avisa. Mas tá bacana, tá bem organizadinho, tá, Silvia? E tu tá fazendo dentro do possível tudo aquilo que você está conseguindo. Só não vamos esquecer, é sexta-feira que vem, é o último dia. Daí lá vai fechar o portfólio, daí não tem o que fazer, tá? Conseguiu, Rosê? Vou compartilhar para você, Rose. Pode ser? Abre o seu microfone. Tá com o microfone fechado. Professor, pode compartilhar, acho que deu. Deixa eu fechar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse aqui, né, Rose? Isso. Tudo bem, pode falar, Rosenilda. Será que ela saiu da reunião? Acho que ela saiu da reunião. Ou tenho que solicitar o acesso ainda. Tem problema. Enquanto isso, tá? Gostaria de falar um pouquinho também ainda sobre o nosso portfólio. Vocês estão ouvindo? Sim? Pessoal, façam os prints, as fotos que vocês vão adicionar, não esqueçam de colocar a legenda, tá? Como eu falei lá, Arlete, lá do teu livro lá, coloca, porque eu sei o que é, Arlete, tá? Você apresentou para mim, mas depois quem vai olhar lá o portfólio não vai saber o que é aquela folha. Então, você escreve, esse é meu caderno de acompanhamento pedagógico relacionado ao conselho de classe, tal. Daí eles vão visualizar e eles vão entender o que é aquela folha. E todas as fotos e todos os vídeos que estão relacionados a isso, vocês procuram fazer essa pequena legenda, tá? Por exemplo, eu fiz um acompanhamento, um print do BI em tal turma, faça o acompanhamento, tá? E a legenda dele, para quem vai visualizar, vai entender do que se trata, tá bom? O que aconteceu, será, com a nossa amiga? Do jeito, ela mandou aqui no grupo que ela fechou o Meet. Fechei a Meet. Sim. Ficou nervosa, fechou sem querer. Coitada. Então, vamos aguardar, acho que ela vai entrar novamente. Será que é porque vamos interromper o compartilhamento? Será que é porque eu compartilhei? Porque está pedindo autorização para compartilhar. Odair, o seu portfólio, eu estava olhando, tem uma mensagem que diz que eu não consigo nem colocar um recadinho lá, tá? Eu não sei se você que alterou a configuração ou está assim mesmo, tá? Então, veja quando você
vai elaborar ele para deixar à disposição para mim colocar alguns pontos que é necessário, às vezes, fazer alteração. Espero que não seja, tá bom, Odair? Beleza, professor. Vou dar uma verificada lá depois. Na semana que vem, a Graziele, o Odair, a Eliana, a Rosa e a Cris vão fazer a apresentação no seu portfólio e implementação, tá bom? Certo? Não esqueçam, construam ele bem bonito e os demais, então, vou deixar a Charosa para a semana que vem também, a Roselaine. Ela não conseguiu entrar, eu acredito, tá? E, ó, entrou a Roselaine. A Rosenilda, não a Roselaine. Rosenilda, eu vou fazer o compartilhamento, tá? Professor do céu, Caí. Fechou a Meet e eu estava tentando A internet está ruim? mas não estava conseguindo. Tá. Tá muito ruim. Fechou sozinha a Meet? Eu fechei, daí deu dificuldade para entrar. Mas o senhor Tá, não consegue tem problema. colocar aí Vamos para lá. mim? Fechou. Já coloquei. Não, eu devo ter apertado errado, né? Muito bem, pode ir falando então, Rosenilda, eu vou passando. Eu não estou vendo Está com o microfone portfólio. fechado, Rosa. Vocês estão vendo, pessoal? Professor, eu não estou vendo ele. Sim? Deixa que eu vou atualizar aqui, então. Eu vou parar o compartilhamento. Vamos tentar novamente. Está com o microfone fechado, Rosenilda. Tentar novamente. Acho que a internet dela que está ruim. Tá? Nossa, não. Rosenilda. Rosé. É a internet dela, professor, ela não vai Sim. conseguir. Não vai conseguir. Vamos fazer o seguinte, Rosenilda. Hoje o nosso tempo já se esgotou. Você se prepara bem e você faz a apresentação no próximo encontro. Pode ser? Está fechado o microfone, Rosa. Pode ser? Você ouviu? Pode ser. Está me ouvindo? Ótimo. Sim, estou ouvindo. Não tem problema, tá, Rosenildo? Pode fazer Pode o ser, sétimo professor. encontro. Está me ouvindo? E Ele daí some nós- o microfone Isso. também. Sim, na semana que vem você Sim. pode fazer daí sua apresentação, tá? Então, antes de encerrar, eu vou passar um videozinho, porque eu adoro, quem sabe você já tenha assistido, e é uma coisa, assim, que eu gosto, e, sabe, a gente tira algumas lições, muitas vezes. Ô, Iago, poxa vida, me ajuda aqui. Só um pouquinho. Vou compartilhar bem rapidinho. É 4 minutinhos, tá? Não vai cansar ninguém.
que os nossos alunos também sejam avaliados como seres humanos, tá? Não somente por números, e que realmente a escola faça diferença na vida deles e que eles possam ter uma excelente profissão no futuro. É isso que eu espero que vocês, como gestores, repassam para os filhos de vocês, que são os nossos alunos. Tá bom? Um grande abraço, peço mais uma vez desculpa pelo nosso inconveniente tempo, tá? Fiquem com Deus, uma boa semana e construam o portfólio de vocês, e na semana que vem nós temos os outros colegas para fazer a apresentação. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus. Um grande abraço. Abraço, boa noite a todos, boa semana. Abraço, boa Professor, noite, semana. Aí aqui não consegui lá. Não tem problema, Rose, Boa noite. não fique nervosa por isso, tá? São coisas que acontecem, Eu queria ter tecnologia, tá feito bom, Rosenilda? hoje. Pra mim, se eu ficar tranquila. Semana que vem você Queria ter apresenta. feito hoje, mas tá bom. Aham, Tá bom, obrigada. até. Tchau. Valeu, tchau.